Recentemente eu reassisti a clássica trilogia do Blade, estrelado por Wesley Snipes, no papel do caçador de vampiros. Lançada em 1998, em uma época onde as adaptações de super-heróis ainda não eram levadas a sério e a Marvel não tinha esse domínio sobre o cinema de super, surgiu Blade com uma abordagem sombria misturando horror e ação. Mas será que a trilogia consegue se manter relevante hoje em dia? Eu sou o Neil e esse é o meu canal sobre cultura pop. E hoje vamos analisar a trilogia do Blade e como ela influenciou tudo o que veio depois. Vamos começar do princípio. O filme nos apresenta Blade, sem ser um filme de origem, o que é bem interessante se pararmos para pensar o quão maçantes e formulaicos costumam ser os primeiros filmes de alguns supers, tendo a longa jornada para que no fim ele realmente assuma o manto que está no título do filme. Blade não, ele já é o caçador de vampiros desde o início do filme, e aos poucos somos apresentados à sua história. Em uma trama em que Blade precisa impedir o plano de Deacon Frost, um vampiro que quer matar todos os humanos ao despertar um antigo deus vampiro, é uma história simples, mas muito bem executada, apresentando todo um submundo de vampiros com suas próprias particularidades. Somos apresentados a isso pelos olhos da doutora Vanessa, que acaba envolvida na trama, sendo mordida por um vampiro, e Blade passa a ensiná-la sobre esse mundo e sobre os locais que os vampiros frequentam, como suas baladas. Inclusive, o filme começa com uma das melhores sequências iniciais dos filmes de heróis, a Rave dos Vampiros, em que eles se banham em sangue enquanto Blade os ataca, com a coreografia recheada de artes marciais em seu traje de couro preto. Para muita gente, a estética do óculos escuro, roupas de couro e artes marciais vem de Matrix, mas é curioso notar que um ano antes, Blade já estava prevendo as tendências para o século seguinte, o que o torna um filme ainda mais interessante. Pois, assim como Matrix, Blade apresenta uma certa desconfiança cínica de que há algo sombrio por trás da nossa sociedade. No caso de Matrix, temos as máquinas, e no caso de Blade, a sociedade dos vampiros. Acho realmente interessante como a construção de um mundo é realizada, pois assim como o Blade nos apresenta esse mundo, temos o conhecimento de que esse mundo foi apresentado para ele por Abraham Whistler, o seu mentor. O interessante ao ser analisado é que o filme se inspira livremente nos quadrinhos, mas não é nem um pouco fiel. Abraham Whistler nem mesmo existe nos quadrinhos, e o Blade não foi imaginado como um meio vampiro como é no filme. Essas ideias vieram, na verdade, da animação do Homem-Aranha dos anos 90, com uma lore bem similar a esse filme do Blade dos anos 90. Isso se deve ao roteirista do filme, que achou o roteiro do episódio do Homem-Aranha interessante e se inspirou nele para o seu trabalho, ao mesmo tempo que buscava se aprofundar mais na construção da sociedade dos vampiros, criando todo um idioma próprio. Mas se esse personagem não tem nada a ver com o personagem dos quadrinhos, como é que ele era originalmente? Bem, ele foi criado nos anos 70 durante um grande revival dos gibis de terror da Marvel. Para quem não está familiarizado com isso, de uma forma bem resumida, no fim dos anos 50, os gibis de terror sofreram uma grande censura pelo Comics Code Authority, e nos anos 70, essa censura já perdia força, e as principais editoras aproveitaram disso para lançar suas histórias de terror, como a DC criando o Monstro do Pântano e a Marvel com a Tumba do Drácula. E é nesse gibi que acompanhamos o surgimento de Blade, que surge atento às tendências da época, pois no início dos anos 70, uma tendência surgia nos cinemas, o Blaxploitation, filmes produzidos por pessoas negras para pessoas negras, que ganhavam cada vez mais força nos Estados Unidos. E um ano antes do surgimento do Blade, por exemplo, a ideia de um vampiro negro era explorada no cinema com Blácula. Assim, o escritor Marvel Wolfman decide trazer um personagem negro para os gibis do Drácula. Surge o Blade, mas vale a pena entender um pouco mais sobre esse gibi para entender o personagem. Em A Tumba do Drácula, acompanhamos Frank Drake, um descendente de Drácula que acaba por acidente despertando seu ancestral, e em uma jornada de culpa, busca uma forma de derrotá-lo, se aliando com alguns caçadores de vampiros. E no decorrer das edições, somos apresentados ao Blade, um homem que é imune ao vampirismo, pois quando ele nasceu, sua mãe foi mordida por um vampiro chamado Deacon Frost, e ele ganhou anticorpos contra os vampiros. A Tumba do Drácula é excelente, mas Blade não passa de um coadjuvante nas histórias de Drácula e Drake, assim como um outro personagem chamado de Hannibal King,
Guarda esse nome, pois ele vai ser importante futuramente. E com o término do gibi, os personagens foram resgatados somente nos anos 90, com uma nova minissérie de A Tumba do Drácula, que termina consolidando o trio de caçadores de vampiros Frank Drake, Blade e Hannibal King. A Marvel então colocou esses caçadores de vampiros em duas equipes na época, nos Filhos da Meia-Noite e nos Night Stalkers. A primeira era um grupo de heróis místicos da Marvel, contando com o Botoqueiro Fantasma e o Morbius no time, enquanto a segunda era um título próprio dos Caçadores de Vampiros, que foi cancelado após 18 números com a trágica morte de Drake e Hannibal King, deixando um gancho para finalmente o primeiro gibi solo do Blade, lançado somente em 1994. Que infelizmente, assim como Night Stalkers, foi cancelado, só que dessa vez durante apenas 10 edições e com uma trama ainda em andamento envolvendo o retorno do Drácula. Os cancelamentos constantes mostram que Blade nunca foi um personagem do primeiro escalão da Marvel, tendo seus auges de popularidade nas décadas de 70, quando foi criado, e em 90, com esse grande resgate que ele teve. E quando Blade teve seu filme anunciado, uma nova revista mensal foi anunciada também, mas dessa vez cancelada em apenas 3 edições. Então um personagem tão pouco conhecido permitiu uma abordagem mais original na sua adaptação. E qual a consequência disso? O filme foi um sucesso surpreendente, garantindo uma sequência e provando que adaptações de quadrinhos da Marvel podiam funcionar graças a esse primeiro grande sucesso cinematográfico. Blade, em 1998, abriu as portas para os X-Men nos anos 2000 e Homem-Aranha em 2002, outros grandes sucessos da Marvel nos cinemas, mas que não tem foco aqui. Além disso, em 2002, tivemos a sequência desse filme. E se o primeiro filme já era ousado com a mitologia do personagem, Blade 2 foi além, principalmente graças à direção do Guillermo del Toro, que é um diretor apaixonado por horror que traz uma nova ameaça, os Reapers, uma mutação vampírica que ameaça tanto humanos quanto vampiros. Esteticamente grotescos, os Reapers têm um visual que bebem do Nosferatu. Diante disso, ele se distancia dos vampiros charmosos e abraça o lado decrépito das figuras vampirescas. Acaba seguindo essa tendência do vampiro alemão, mas com uns adicionais interessantes, como a forma que sua mandíbula se abre. Del Toro é apaixonado pelo grotesco, e isso é demonstrado principalmente na excelente cena de autópsia de um Reaper, tão fascinante quanto qualquer cena de ação no filme, que por sinal são ainda melhores que as do filme original. Tanto Blade se destaca com boas sequências de ação, quanto os novos personagens, pois temos a adição do Blood Pack, uma equipe de vampiros criada para esse filme. Essa é uma equipe de elite que foi criada para enfrentar o Blade, mas que deve se aliar com o caçador de vampiros por causa da presença dos Reapers. Nessa equipe temos secundárias interessantes, como a presença de Ron Perlman, que sendo um dos vampiros do Blood Pack, que acaba desafiando a liderança do Blade constantemente, e um outro personagem introduzido no filme é um interpretado por Norman Reedus, que é um aliado de Blade e o ajuda no desenvolvimento de armas. Uma curiosidade interessante é que esse personagem usa uma camisa com a estampa de Hellboy, que seria interpretada por Ron Perlman futuramente no filme dirigido pelo Guillermo del Toro. O diretor elevou o nível da trilogia com seu toque gótico, criando um dos filmes mais únicos do subgênero dos super-heróis. Se Blade foi inovador, Blade 2 foi um salto evolutivo, não apenas para os vampiros, mas para o próprio personagem, além de ter altado Del Toro para o seu projeto dos sonhos, Hellboy. Infelizmente, para dirigir Hellboy, Del Toro não pôde dirigir o último filme da trilogia de Blade. E o terceiro e último filme da franquia teve bastidores extremamente conturbados, mas na trama somos apresentados ao recém-ressuscitado Drácula, que aqui assume o nome de Drake, e deve caçar o caçador de vampiros Blade. Nessa trama que tenta colocar o Blade em uma posição de desvantagem, somos apresentados a um grupo de caçadores que se tornam aliados do Blade, os Night Stalkers. Em Blade 2, a equipe de vampiros trazia um pouco de leveza bem-humorado com a dinâmica do Ron Perlman com o Wesley Snipes. A equipe de caçadores de vampiros aqui faz o oposto, com piadas mal escritas. As cenas com os Night Stalkers são maçantes. Dentre os personagens destaca-se a horrível adaptação de Hannibal King, que nos quadrinhos carrega o drama de ter sido tornado em um meio vampiro por Deacon Frost, aliando-se ao Blade na caçada. Enquanto no filme, é um caçador genérico com a personalidade brincalhona do Ryan Reynolds, que faz o personagem. E é algo que combina perfeitamente com Deadpool, mas que tá longe de funcionar nesse filme. Além disso, temos a adição da Abigail Whistler,
que é a filha do grande parceiro do Blade, aquele que treinou ele no primeiro filme. Mas só que aqui ela nunca tinha sido mencionada, e ela foi abruptamente inserida na trama. O motivo? Os produtores queriam trazer a personagem caçadora de vampiros da tumba do Drácula, Rachel Van Helsing. Mas, por causa do lançamento do filme do Van Helsing na época, decidiram incluir ela da trama para evitar confusão, o que ajuda a tornar o filme o mais fraco da franquia, com personagens desinteressantes e um vilão bem aquém dos Reapers do filme anterior. O fracasso do filme acabou enterrando as possibilidades de continuação da franquia. E olha que eles tinham muitos planos para o futuro. Uma série dos Night Stalkers era planejada e um crossover com a franquia Anjos da Noite chegou a ser cogitada. Ia ser o puro suco dos anos 2000. Mas no fim, tivemos apenas o lançamento de uma série que o Wesley Snipes nem sequer participou e a franquia chegou ao fim. Porém, o legado do Blade nos cinemas influenciou profundamente a visão sobre o personagem, pois o personagem nunca teve o destaque que poderia nas HQs, como comentei. Ele figurava a tumba do Drácula, equipes como os Filhos da Meia-Noite, os Night Stalkers, e teve seu primeiro série solo cancelado em 10 edições. Era esperado que, com o sucesso do filme em 98, sua nova mensal também fosse longeva, pegando carona com o filme, mas foi cancelado em 3 edições com a história incompleta. O personagem era distante demais da versão no cinema, e a qualidade da escrita sempre deixava a desejar. Então os escritores pensaram em torná-lo um vampiro como nos filmes. Mas como contornar a imunidade dele ao vampirismo? Essa era a principal característica do personagem nos quadrinhos. Afinal, ele nasceu com anticorpos que o tornavam imune ao vampirismo. Era um elemento clássico para o personagem nos quadrinhos. Mas para contornar isso era mais simples do que parecia, pois na edição do Homem-Aranha, o Blade se alia com o personagem em uma missão e acaba mordido por Morbius, que para quem não está familiarizado com o personagem, Morbius é o vampiro vivo, um homem que passou por experimentos científicos que o tornaram em um vampiro artificial. Sendo assim, ele foi capaz de contaminar Blade. As consequências disso vieram na próxima mensal solo do personagem, Blade, o Caçador de Vampiro, de 1999, que trouxe Blade como um vampiro pela mordida de Morbius. E ele passou a ser o andarilho do dia, como nos filmes de 1998 em diante, em uma trama envolvendo uma corporação vampírica e uma unidade de caça-vampiros. Mas a história é muito fraca, muito mesmo, e foi cancelada em 6 edições, com uma trama incompleta. Então, mesmo após isso, o personagem continuou sendo essa figura coadjuvante no universo Marvel, apesar da tentativa de se aproximar da figura do cinema. O sucesso no cinema e o lançamento das sequências já comentadas, como Blade 2 em 2002 e Blade 3 em 2004, não tornou o personagem relevante nos quadrinhos. Ainda não tínhamos uma série mensal do Blade de sucesso. O mais próximo disso talvez tenha ocorrido em 2006, quando um escritor se propôs a criar uma nova origem para o Blade, em que a partir de agora ele nasceria como um meio vampiro, como nos filmes, alinhando uma narrativa sobre o passado do Blade em flashbacks com uma narrativa no presente em que Blade estaria sendo caçado por seu pai, o misterioso Lucas Cross. Talvez o título mais consistente do personagem, mas que só teve 12 edições. De lá pra cá, ele continuou em seu papel de coadjuvante e chegou a ganhar mais uma mensal com o anúncio de um novo filme nos cinemas, mas saturou 10 edições. Esse novo filme, por sinal, é um completo mistério, constantemente adiado e cercado de rumores de cancelamento. Por isso é que digo que Blade é o herói que mudou a história da Marvel. É óbvio que a popularidade dele vem dos seus filmes, e essa é a melhor forma de conhecer o personagem. Ele mudou a Marvel no sentido cinematográfico. Enquanto isso, o personagem nos quadrinhos continua sendo uma figura de baixo escalão. Mas também é um personagem que marca o alvorecer de uma nova era de filmes de heróis. Nos anos 70, Superman foi esse marco, mostrando que o homem poderia voar. Ao fim dos anos 80, a Batmania tomou conta das massas com o Batman de Tim Burton. E ao fim dos anos 90, Blade mostrou uma nova abordagem para os heróis, dando a oportunidade que a Marvel precisaria para se destacar nos anos seguintes. E se você gostou desse vídeo, talvez você goste mais ainda de conhecer o herói definitivo da Marvel nesse outro vídeo.